Fala galera, beleza? Aqui é o Sandro de Análise, hoje trazendo para vocês o resultado de uma enquete que eu coloquei, disponibilizei na verdade aí no YouTube, e a maioria, 84% dos votantes, pediram para que eu fizesse esse comparativo, então vamos a ele. É o comparativo entre o Amazfit Bip e a Huawei Band 3 Pro. Então vamos lá ver o que cada um tem de vantagem sobre o outro. Vamos lá! Bom, gente, antes da gente entrar no comparativo propriamente, eu vou só estabelecer aí um resumão, como é que foi a minha experiência utilizando a Huawei Band 3 Pro, beleza? Eu fiquei utilizando ela durante um bom tempo e posso falar para vocês que, por experiência, ela tem uma bateria que vai durar aí mais ou menos em torno de uns 11 dias, tá? Se você utilizar ela no brilho máximo, como eu estou fazendo aqui agora, tá? Ela está no brilho máximo dela. Isso faz com que você consiga ter uma excelente visibilidade durante o dia, mesmo debaixo de sol forte, recebendo todas as notificações aí que o seu smartphone enviar, WhatsApp, Instagram e por aí vai. E com relação ao GPS dela, que muita gente me perguntou, ele é sim muito preciso. Eu fiz algumas vezes alguns trajetos que eu já estou habituado a fazer com ela e ela computou perfeitamente o trajeto, pegando inclusive a informação de imagem desse trajeto que fica disponibilizado no aplicativo dela. Bom, dito isso, vamos para o comparativo em si, porque a gente vai continuar a análise da Huawei Band 3 Pro através desse comparativo. Bom, a primeira coisa que a gente pode perceber de diferença aí é em relação à tela deles, tá? Vocês podem perceber que os dois têm a tela que é iluminada. A Huawei Band 3 Pro ela tem uma tela AMOLED e depois de alguns segundos acesa, ela apaga, tá? Para poder economizar a bateria, como vai acontecer agora, ó. Pronto, apagou, beleza? Enquanto o Amazfit Bip tem uma iluminação própria, mas como vocês podem ver, ele também apaga, só que ele tem um diferencial, ó. Ele continua mostrando o painel dele através da luz ambiente que bate na tela dele, mostrando assim o que está aqui no conteúdo do visor dele. Isso porque ele tem uma tecnologia de tela reflexiva que aproveita a luz ambiente para poder fortalecer aqui a imagem do que você está visualizando, tá? Isso é uma vantagem, na minha opinião, em relação aqui à Huawei Band 3 Pro. Muita gente não curte esse tipo de tela porque diz que ela é apagada demais, que ela não tem uma boa resolução. De fato, se você botar aqui de frente com a Huawei Band 3 Pro, você vai perceber que a Huawei Band 3 Pro tem uma definição de imagem melhor, com cores melhores, mais contrastadas, mas isso é proposital, justamente para que você possa ter, durante o período que você mais vai utilizar, que é durante os esportes, e normalmente isso é feito durante o dia, numa corrida, etc., você vai ter uma visualização muito melhor do que você teria através de um visor como esse aqui, embora, como eu já disse, o visor dela é muito bom debaixo de sol forte, tá? Mas no caso desse aqui, a luz do sol vai bater aqui na tela, vai refletir com muito mais intensidade o conteúdo da tela para vocês. Em termos de bateria, eles meio que se equivalem, desde que você utilize eles basicamente na mesma configuração. Eu coloquei a Huawei Band 3 Pro para utilizar com brilho máximo, com todas as notificações ligadas, utilizando aí o GPS dela umas 2 vezes por semana, que foi o que eu estabeleci como parâmetro para comparar com o Amazfit Bip. Dentro dessas configurações, a Huawei Band 3 Pro durou mais ou menos aí uns 11 dias comigo, e o Amazfit Bip se deu um pouquinho melhor, chegando ali na casa mais ou menos dos 15 dias. Já em termos de standby, o Amazfit Bip acaba se saindo muito melhor do que a Huawei Band 3 Pro, durando aí a bateria dele mais ou menos na casa dos 40 dias, se você não utilizar nenhuma notificação, se você não utilizar nenhum GPS, tá? Usando ele exclusivamente como relógio. É óbvio que quem tem esse tipo de gadget não vai querer deixar eles só fazendo a função de relógio, mas é uma curiosidade que eu estou trazendo aí para vocês. Bom, mas vamos entrar agora nas funcionalidades de cada um, principalmente no módulo de exercício, para a gente ver aí e entender as diferenças entre eles, tá? Entrando aqui, ó, vamos pegar aqui a Huawei Band 3 Pro primeiro, vamos entrar aí no módulo de exercício, tá? Então a gente vai ter aqui corrida, a gente vai ter aqui esteira, caminhada, ciclismo, ciclismo interno, natação, natação de interiores e treino livre. Ou seja, a Huawei Band 3 Pro tem 8 módulos de exercício, contando aí com treino livre, para que você possa desempenhar suas atividades. Bom, agora vamos dar uma olhadinha aqui no Amazfit Bip para ver quais são os módulos que ele apresenta, tá? Então ele tem aqui corrida, ele tem aqui esteira, ele tem ciclismo e ele tem caminhada, tá? Então são 4 módulos de exercício versus 8 que a Huawei Band 3 Pro apresenta nativamente, que você pode fazer esse cômputo diretamente por eles, tá? Sem a necessidade de ter o seu smartphone do lado. Uma vantagem ainda que o Amazfit Bip apresenta em cima da Huawei Band 3 Pro em relação ao módulo de exercício é que dentro desse módulo de exercício ele tem um histórico de atividades
onde você consegue ver o que você já fez. Por exemplo, se você fez uma corrida, ele vai estar mostrando lá dentro desse histórico de atividades todas as métricas que você fez dentro desse exercício, mais o mapa do que você praticou. Se foi corrida, se foi caminhada, ele vai estar mostrando um mapinha lá com uma série de métricas para que você possa ter esse comparativo. Fora que ele apresenta ainda dentro do módulo de exercício uma personalização, por exemplo, de tempo, para ele te dar um aviso, de batimento cardíaco. Se você chegar a um determinado batimento, ele pode ser programado para te avisar quando você alcançar esse ponto. Nos demais módulos eles são bem parecidos, tá? Por exemplo, ambos conseguem fazer o monitoramento do seu sono, embora nesse ponto eu acho que existe uma vantagem um pouquinho melhor aqui para a Huawei Band 3 Pro, por conta do sistema de monitoramento da Huawei, que eu acho que é um pouquinho superior ao da Xiaomi. Ambos também conseguem mostrar para você aí o clima, então todos dois têm esse papel de mostrar o tempo, ambos têm cronômetro, e ambos têm aí as watch faces que você pode alternar aqui a tela de um e de outro. Claro que nesse ponto o Amazfit Bip leva muita vantagem, porque além dele ter muito mais possibilidades de watch face, ele também tem aplicativos externos que conseguem gerar para ele várias, infinitas possibilidades de watch face em relação à Huawei Band 3 Pro. Agora, algumas vantagens da Huawei Band 3 Pro em relação ao Amazfit Bip. Bom, primeiro que ele tem NFC. Eu não sei se isso é exatamente uma vantagem, porque embora ela tenha NFC, isso não se aplica pra gente, não tem uso prático para nós aqui do Brasil, tá? Pode ser que, eventualmente, em algum momento, isso passe a ser alguma vantagem. Mas, atualmente, isso aí não tem a menor diferença pra gente aqui do Brasil. Um outro ponto a ser destacado aí de vantagem da Huawei Band 3 Pro em relação ao Amazfit Bip é que ela vem em idioma português. Então, você consegue colocar ela em idioma português, não tem mais necessidade de fazer aquela gambiarra que existia com a Honor Band 4, por exemplo. Hoje, o aplicativo da Huawei já permite que você coloque no idioma português do Brasil sem precisar fazer maiores gambiarras, tá? Então, nativamente, a Huawei Band 3 Pro passa a ter português, coisa que o Amazfit Bip não tem até hoje. Óbvio que você consegue fazer o Amazfit Bip ter idioma português, mas através de outros artifícios, de outros aplicativos externos, que você precisa fazer algumas configurações para que isso aconteça. Então, nesse ponto, eu vou dar vantagem aqui para Huawei Band 3 Pro. E na questão do preço? Bom, o preço é um diferencial a ser considerado nesse ponto, porque apesar de ambos terem GPS, o Amazfit Bip é mais caro sim do que a Huawei Band 3 Pro, tá? Ele tá sempre na faixa aí de 250 a 300 reais, mais ou menos, tá? Enquanto a Huawei Band 3 Pro você encontra aí em torno de uns 200 reais aproximadamente. Os dois são super precisos em termos de GPS. Eu fiz uma caminhada com os dois, computando o mesmo trajeto simultaneamente, e os dois tiveram uma diferença aí mínima que é completamente desprezível, tá? Então, eles têm um cômputo sim de GPS que é muito preciso em relação ao trajeto que você percorre. Ambos também são à prova d'água, então eles têm IP68, com ressalvo do seguinte, tá? A Xiaomi, ela não incentiva que você utilize o Amazfit Bip para natação, por exemplo. Isso porque, segundo algumas matérias que eu li a respeito, quando você está nadando, você tira o braço da água e quando você vai reintroduzir ele na água, dá uma diferença de pressão muito grande, fazendo com que, eventualmente, a resistência dele seja comprometida. Já aqui na Huawei Band 3 Pro, como vocês puderam ver, tem inclusive um módulo de natação aqui dentro, tanto para piscina quanto para mar aberto. Então, eu acho que nesse ponto, a Huawei Band 3 Pro leva também vantagem. Em termos de aplicativo, gente, eu acho que os dois aplicativos que gerenciam esses gadgets aqui acabam sendo muito bons, com muitas informações que você pode aproveitar. Um porém aí que fica que eles não conseguem exportar nativamente os seus trajetos, caminhadas, os seus exercícios, por exemplo, para o Strava nativamente. Você precisa fazer isso através de alguns aplicativos de terceiros. Mas agora eu vou dar a minha conclusão a respeito de um e de outro, tá? Na minha ideia, o vencedor da história é o Amazfit Bip. Isso porque ele tem algumas funcionalidades a mais que você não vai encontrar aqui na Huawei Band 3 Pro. Como eu falei aí, por exemplo, do histórico de atividades que você consegue ter, onde você consegue visualizar o próprio mapa, o próprio trajeto que você fez dentro aqui do Amazfit Bip. Já com a Huawei Band 3 Pro, você consegue fazer o monitoramento disso, mas só pelo aplicativo. Bom, pessoal, é isso aí. Se eu esqueci de mencionar alguma coisa, deixa aqui embaixo nos comentários. E já sabe, se curtiu aí esse comparativo, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para que você fique sempre por dentro das novidades. Deixa aquele like aí e até o próximo vídeo. Bye, bye!